Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Intercontinental. Hoje é um dia muito especial para mim. Um programa que eu idealizei, um programa que eu sempre quis colocar no ar, que é o programa Nossa Saúde. Como é difícil montar um bom programa, um programa que tenha utilidade pública real, um programa que seja interessante para todas as pessoas. E estamos hoje. Hoje é dia 24 de julho e uma quinta-feira, 8h30 da noite, começando esse programa que eu espero que o doutor Jorge Jaber aceite o meu desafio de fazer um programa semanal, porque discutir as questões de saúde mental é fundamental hoje em dia. Todos nós vivemos sob um excesso de estresse, muita pressão, e é difícil aguentar. Eu vou dizer, até para mim mesmo, é difícil aguentar. E nós precisamos, sim, de informações sobre a questão de saúde mental. E esse programa é muito especial. Além do Dr. Jorge Jaber, nós vamos ter sempre, e neste também, o corpo clínico dele. Pessoas que sabem absolutamente tudo sobre a questão psiquiátrica, o tratamento, internação, a observação do paciente. É um programa muito rico. É um programa com muita informação boa. E quem vai dividir, outro orgulho que eu tenho, e quem vai dividir comigo esse programa é a senhora Valentina Soares. A Valentina, só para vocês saberem, ela é a responsável pelos negócios internacionais da clínica. Teve agora, em Genebra, na Suíça. Nossa, quanta novidade, quanta coisa boa. Ela é a pessoa que cuida da instituição da clínica. E eu quero convidá-la para sempre que puder, claro, apresentar esse programa junto comigo. Então, em primeiro lugar, senhora Valentina Soares, seja muito, muito, muito bem-vinda e é um prazer ter a senhora aqui comigo. Oi, seu Fernando, boa noite a todos. Muito obrigada pela sua apresentação. Fiquei bastante feliz com a mesma. Muito obrigada mesmo. Vai ser um prazer, fazer parte desse projeto, desse programa, que trará muitas informações boas, sobre saúde mental, para os nossos telespectadores e todos que desejam saber sobre dependência química, psicologia, psiquiatria e também relações internacionais, porque é tudo muito interligado. E desse programa também eu vou ter a honra de dividir hoje, de a gente começar primeiro, o doutor Jorge Jaber, que é o nosso médico psiquiatra, da Clínica Jorge Jaber, formado pela UERJ, com especialização em dependência química pela Harvard University, fundou e dirige há mais de 35 anos a Clínica Jorge Jaber, que é uma referência nacional no tratamento de transtornos mentais e uso de substâncias. É também autor do livro Alcoolismo e Saúde Mental em Pauta. Tá? Então, eu até gostaria, Valentina, me desculpa, até antes, eu preciso dar uma boa noite ao Dr. Jaber e claro. dizer que, além desse currículo todo que ele tem, e isso é mérito, é pesquisa, está o tempo inteiro à frente do próprio tempo, entendendo o que está para acontecer, analisando um cenário para já buscar a resposta antecipada. Eu queria dar o meu testemunho pessoal. Eu conheço o Dr. Jaber há mais de 30 anos e é, hoje, um dos psiquiatras mais conceituados do Brasil. E quando se fala na área de dependência química, sem dúvida nenhuma, é o mais conceituado do Brasil. E eu tenho todo o respeito, admiração pelo trabalho dele, um trabalho que eu conheço de perto e sei da eficácia, sei do empenho e sei que tem um método próprio de trabalho e esse método próprio faz realmente muita diferença. Dr. Jorge Jaber, seja mais do que bem-vindo, meu irmão.
Boa noite. Muito obrigado, Fernando Baltazar, pela sua apresentação. Agradeço penhoradamente a senhora Valentina Soares, sem a qual eu não sou ninguém, ela que sustenta a nossa instituição e, próximo a mim, está sempre me dando todo o apoio e carinho que um homem precisa. Quero também me dirigir à doutora Paula, que eu sei que está por aí, doutora Paula Zanelato, que é Nós já vamos colocar a doutora Paula aqui no nosso estúdio, que vai engrandecer muito a nossa conversa. Não custa nada eu me adiantar e dar uma boa noite para ela, né? Olha, eu quero agradecer a oportunidade de estar junto, quero discutir com vocês e trazer informações que possam ser úteis para o Brasil e para outras pessoas que possam nos acompanhar na língua portuguesa, por enquanto, e desejar, então, que tenhamos sucesso nessa missão. Dr. Jorge Jaber, muito obrigado. E agora eu queria que a dona Valentina apresentasse a doutora Paula. Depois eu vou falar por que eu admiro tanto ela, uma grande profissional. Por favor, Valentina, está contigo. Claro, vamos lá. Agora tenho aqui a honra de dividir o estúdio e estar com ela, a doutora Paula Zanelato, que é uma psicóloga sensacional, né? Coordenadora da equipe de tratamento da Clínica Jorge Jaber. Pessoalmente, posso falar, minha parceira de viagens internacionais pela clínica a trabalho, também é membro da AI for Developing Countries, né? Que busca estudar e promover a inteligência artificial em países em desenvolvimento, a qual nós tivemos a oportunidade de representar a Clínica Jorge Jaber em janeiro desse ano, em Genebra, né, na sede das Nações Unidas, e doutora Paula, que também, né, é psicóloga clínica há mais de 12 anos, é psicanalista também, apresenta aulas no curso de formação de terapeutas em dependência química, já deu várias aulas no curso, né, dentre as quais teve muito destaque esquizofrenia, transtornos relacionados a traumas e estressores, enfim, cocaína e crack, aula sobre transtornos do uso de drogas e psicologia. Então, é alguém que pessoalmente faz uma diferença muito grande na equipe e tem um perfil assim jovem, é bem legal estar constantemente com a doutora Paula. Então vamos lá, doutora Paula, obrigado. Olá, boa noite a todos, um imenso prazer. Também fiquei emocionada com essa apresentação aqui da senhora Valentina, como ela disse, minha parceira, doutor Jorge Jaber, uma boa noite, muito obrigada. E, senhor Fernando, um prazer estar nesse projeto que se inicia e, enfim, tem muitos frutos pela frente. É isso, contem comigo. E só para complementar, você tem um trabalho, doutora Paula, lindo nas comunidades, principalmente na comunidade da Rocinha, que é um trabalho de prevenção, de orientação e prevenção da adicção e de outros problemas mentais, transtornos mentais, não é? Sim, Fernando, nós fizemos um trabalho de prevenção ao suicídio, na verdade, no ano passado. Foi incrível, com uma turma de teatro na Rocinha e também com uma turma de judô. Um trabalho assim lindo, né? Com crianças e adolescentes que estão vulneráveis a toda essa violência e a tanta exposição que leva a transtornos mentais, como o uso de drogas ou a tentativa de suicídio. Então, pois vamos lá. O nosso primeiro programa é sobre a importância do exame do estado mental no tratamento de dependências e distúrbios cerebrais. Esse programa tem como base a aula número 1 do curso de formação de terapeutas da Clínica Jorge Jaber. É um curso sensacional. Eu daqui a pouco vou colocar na tela o site. É um curso gratuito. É um curso que o doutor Jorge faz para treinar novas pessoas para trabalharem, não só possivelmente dentro de uma clínica, como também terem orientação no trato
com relação a familiares e amigos que tenham dependência química ou outros tipos de transtorno. Então, agora eu passo de novo a palavra para a senhora Valentina e quero que comece explicando da importância dessa primeira aula que é que nós vamos abordar. Bom, essa primeira aula, né, que é sobre o exame do estado mental, ela é uma aula que é fundamental, porque ela constitui-se no que a gente chama de o primeiro olhar, né? Como avaliar a mente não só do paciente, mas a mente em crise, né? Então, nós vamos, ao longo, né, ao longo desse momento, né, nós vamos fazer perguntas para a doutora Paula, né, da área de psicologia, e para o doutor Jorge Jaber, que é da área de psiquiatria, e vamos deixar todos por dentro de tudo que é necessário para saber avaliar e fazer um bom exame do estado mental no seu paciente, né? Como o senhor Fernando falou, esse tema é baseado na primeira aula do nosso curso de formação de terapeutas em dependência química, que ocorre já há mais de 35 anos e é ministrado de forma gratuita pela Clínica Jorge Jaber. Então, eu gostaria de iniciar aqui, né, de perguntar inicialmente para o doutor Jorge Jaber, né? Doutor Jorge, vamos lá, escolhi o senhor primeiro. Tudo bem? Estou sob a sua batuta, o que a senhora determinar eu faço. Tá certo, doutor. Vamos lá, primeira pergunta, né? Por que o primeiro contato com o paciente é considerado um momento assim tão decisivo no tratamento da dependência química e também dos distúrbios cerebrais? Bom, eu sei que a senhora já tem essas perguntas prontas aí, no entanto, eu estou sendo apresentado agora, né? A senhora está me pegando um pouco de surpresa. Eu achei que a senhora ia começar com outro tema, mas vamos embora. Doutor Jorge, quem sabe tudo como o senhor faz ao vivo e não tem problema. Vamos em frente, o que a gente puder fazer, né? Então, olha só, a primeira coisa que eu acho importante aqui da gente poder alertar é por que nós nos tratamos com títulos antes, senhor Fernando, senhora Valentina, doutor Jorge Jaber, doutora Paula, por que temos isso? Por que nós temos essa formalidade? Exatamente para definir de forma clara a nossa posição, a nossa postura diante do paciente. Ou seja, nós tratamos de pessoas que têm alterações do pensamento, ou seja, ouvem vozes, às vezes, escutam imagens, não percebem o que está acontecendo no mundo, se confundem diante da realidade. Então, alterações do pensamento, alterações do sentimento, depressão, ansiedade, tristeza, euforia. Então, alterações do pensamento, alterações dos sentimentos, alterações do conhecimento, ou seja, a memória, alterações do aprendizado, o idoso quando não consegue se lembrar, o jovem quando não consegue aprender. Finalmente, alterações do comportamento, senhor Fernando Baltazar. Eu estava aqui colocando, errei aí, coloquei o livro antes da hora, não, porque é um livro que daqui a pouco nós vamos falar sobre ele. É como no futebol, chutou em gol, a bola tem que entrar, tá bom? Bora. Então, basicamente, alterações do pensamento, alterações dos sentimentos, alterações do comportamento e alterações do aprendizado. Então, o nosso paciente ele tem dificuldade, às vezes, de perceber o que está acontecendo, ele tem uma alteração de comportamento, principalmente aqueles que estão sob efeito de substâncias químicas. Esses, então, têm uma alteração de comportamento significativa, inclusive sendo frequentemente desrespeitosos da forma de se relacionar.
Não que sejam pessoas de má índole, mas são pessoas cujo cérebro, a mente está alterada a tal ponto que ela não percebe o que está se dando e ela tende a perder a relação respeitosa. E se perder a relação respeitosa, tem dificuldade de ouvir e de se comunicar. Então, nós temos que estabelecer uma forma de relacionamento entre nós, no cotidiano, bastante respeitosa, porque esses pacientes chegam de ambulância, eles chegam, às vezes, descontrolados, não é? E nós temos que atuar mantendo o controle, a serenidade. Então, a primeira coisa, senhora Valentina, não sei se eu respondi exatamente, mas a primeira coisa ao nos relacionarmos com o paciente é conseguir manter a serenidade. Dito isso, eu pergunto se mais alguma coisa pode ser falada sobre o tema. Acredito que sim, porque eu tenho uma pergunta. O senhor falou das pessoas que chegam em emergência. Tá? Nós sabemos que tem a entrada das ambulâncias, pessoas que realmente vêm conduzidas numa situação emergencial. E o senhor defende sempre a coleta de informações ali na hora, no momento da chegada, para ter as informações detalhadas. A pergunta é: como equilibrar a urgência com a coleta de informações para uma investigação clínica necessária? Muito bem, senhor Fernando Baltazar, me preparou uma armadilhazinha, hein? Mas vamos lá. O que acontece? O treinamento, não é? Para sermos profissionais de saúde mental, nós devemos, em primeiro lugar, aprender, estudar. É por isso que existe um curso, não é, de formação de terapeutas, que nós temos o prazer de ministrar aulas neles, e temos professores, eu, a doutora Paula, a senhora Valentina e outros profissionais de saúde mental. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é aprender a teoria. Precisamos saber como examinar, como ver uma pessoa que está enferma, como tratar essa pessoa. Isto é teórico. Segundo lugar, nós precisamos treinar na prática. Então, a teoria e a prática. Na prática, nós temos lá na clínica, temos nos bons serviços de treinamento e de aprendizado, de ensino, nas boas escolas de ensino, existe a informação, o aprendizado teórico, existe a parte de treinamento prático. Então, o treinamento prático faz com que o profissional consiga manter aquilo que eu chamei de serenidade ou calma diante de uma situação que pode ser traumatizante, grave, difícil. Nesse momento, você tem que manter a calma para perceber aquela pessoa e não deixar que os seus sentimentos próprios invadam a relação com o doente. Então, eu tenho que conhecer bem a teoria e tenho que estar treinado. Por exemplo, eu estou saindo hoje, agora, de um plantão de mais de 48 horas. Eu fiquei desde domingo de manhã até hoje, agora, à tardinha, aqui na clínica, treinando, agora ali na clínica, treinando, fazendo atendimentos. Então, os atendimentos vão se sucedendo. E para que eu tenha uma tranquilidade, eu preciso ter um certo distanciamento. E esse distanciamento eu adquiro na terceira parte da nossa escola. Primeiro, aprendizado, informação. Segundo, treinamento prático. Terceiro, a minha própria terapia, o meu próprio tratamento. Eu preciso estar constantemente sendo observado por um outro profissional que me aponte aonde eu estou cometendo algum tipo de deslize. Então, isso é feito diariamente na clínica, 2 vezes ao dia, de manhã, antes de começar o atendimento, e à tarde, logo após o almoço, temos 2 reuniões onde nós vamos aprendendo a nos olhar e a falar as coisas que estamos vendo a respeito do outro. Tá?
Então, basicamente, é dessa forma que nós nos aproximamos. A primeira coisa que fazemos é isso. Eu acho que isso é interessante, sabe, senhora Valentina? Porque a senhora sabe disso, porque isso ajuda a quem não conhece o profissional, como é que é formado o profissional, ajuda a entender o que é que a gente faz. Porque às vezes fica parecendo que é só um achismo. Eu acho que ele está doente, eu acho que ele tem problemas. Não. A primeira coisa é a teoria, a segunda é a prática, a terceira é a terapia pessoal. Opa. Ok. Senhora Valentina, a próxima pergunta, eu sei que é da senhora, gostaria que fosse dirigida direto ao Dr. Jorge Jaber, para que nós possamos cada vez mais absorver esse conhecimento tão grandioso que ele é um dos poucos profissionais do Brasil e do mundo que tem. Todas as perguntas aqui são relevantes, todas as perguntas são importantíssimas para você que está nos assistindo. Preste sempre bastante atenção, porque essas entrevistas são, na verdade, grandes aulas. Estamos com a senhora Valentina. Obrigada, seu Fernando. Bom, tenho aqui uma série de perguntas, né, mas eu gostaria de dividir essa pergunta específica com o doutor Jorge e com a doutora Paula também, porque eu acho que nesse momento é importante que a gente faça uma conexão entre a psiquiatria e a psicologia, porque ambas têm muita relevância aqui. Então, acho que para a nossa audiência é fundamental que a gente veja a visão do que seria exatamente esse exame do estado mental na psiquiatria e também, posteriormente, na psicologia, porque ambas caminham juntas, bem unidas diariamente na Clínica Jorge Jaber. Então, doutor Jorge, inicialmente com o senhor, queria perguntar, né, o que é o exame do estado mental? O que significa exame do estado mental e qual a importância do exame do estado mental para a psiquiatria? Bom, em primeiro lugar, é um fato muito interessante que, de maneira muito ampla, as pessoas que têm algum interesse no comportamento humano, pessoas que gostam, por exemplo, de cinema, acompanham a cinematografia, pessoas que amam o teatro, pessoas que amam a literatura, pessoas que amam os seres humanos, não é? Essas pessoas elas têm uma percepção muito grande de que alguém esteja passando algum problema emocional. É muito comum pessoas simples. Hoje eu não tenho convivido muito tão de perto assim com pessoas do interior, aquelas senhoras que já nasceram no início do século passado, mas eu convivi com pessoas assim, minhas avós, né? Então, essas pessoas elas adquirem um conhecimento, elas falam, poxa, essa pessoa não está bem. Ela não está bem. Tem algo nela que não está bem. Então, há um conhecimento geral. Você está andando na rua, você olha e vê uma situação em que há um comportamento agressivo ou estranho, você percebe que ali tem algo que não é normal. Geralmente diz respeito ou a um caso de polícia, um problema policial, alguém que está agredindo, alguém que está descontrolado na sociedade por uma questão que é definida pela lei, ou alguém que está tendo o mesmo descontrole, mas é um caso psiquiátrico. Então, de maneira universalmente, no mundo inteiro, quando alguém perde o controle, ou se chama a polícia ou se chama a ambulância. Basicamente é isso. A sociedade ocidental determinou que se uma pessoa está fora do controle, o Estado tem que agir. O Estado tem que agir. De que maneira? Ou através do aparato policial ou através do aparato de saúde. Frequentemente, em alguns países, né, são as ambulâncias ou são as patrulhas policiais.
Então, no nosso caso, quando o paciente vem, nós já fomos treinados a observar. E a primeira coisa que eu tenho que observar é o estado de consciência dessa pessoa. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele comanda as nossas ações. Quando as nossas ações estão, quando o nosso cérebro está em vigília, está acordado em vigília, ele consegue perceber as circunstâncias que nos cercam. E quando o ser humano percebe as circunstâncias que os cercam, ele está em vigília e está pronto para se defender de qualquer ação contundente contra ele. Uma doença, um mal-estar, ao atravessar a rua, não ser atropelado, se chegar perto de uma janela, não se debruçar para cair, se estiver andando com um veículo, uma motocicleta, tomar bastante cuidado com quem vem de um lado e de outro. Isso se chama a vigília. Eu preciso ver se o paciente está consciente, porque a inconsciência pode ser um sinal de doença gravíssima cerebral. Então, a primeira coisa que nós olhamos é: esta pessoa que está sendo trazida a um serviço de psiquiatria e psicologia, ela está com uma doença orgânica que está impedindo seu cérebro de pensar, por exemplo, um tumor cerebral, por exemplo, Covid, por exemplo, HIV, por exemplo, meningite. Então, essas doenças impedem o cérebro de pensar adequadamente e, com isso, levam o indivíduo a perder a noção do mundo. Perdendo a noção do mundo, ele está menos adaptado, ele está mais sujeito à seleção natural e à morte. O médico e o psicólogo procuram manter a pessoa viva. A senhora Valentina disse que ia também passar essa pergunta para a doutora Paula, mas só um esclarecimento antes, que eu acho que as pessoas não entendem muito bem. É sobre a internação. Existe a internação voluntária e existe a involuntária. Exemplo, uma mãe vai a uma Cracolândia ou outro lugar resgatar um filho e quer levar para uma clínica para tratamento. E não pode nenhuma internação involuntária ser feita sem que haja a remoção por ambulância. Não é isso, doutor Jaber? Bem, existem alguns países que não praticam a internação involuntária. São países que se desenvolveram de tal maneira, em Portugal, por exemplo, há uma limitação para a internação voluntária, involuntária, internação contra a vontade do paciente. A internação voluntária é aquela que o paciente pede para ser internado. A internação involuntária é aquela que ocorre, por exemplo, num acidente de trânsito e o paciente está estendido na via pública, muitas vezes entre a vida e a morte, mas ele não quer ir para o hospital. E aí a equipe de remoção convence o paciente a se permitir ser levado. Então, são técnicas ali de persuasão rápida para levar ao hospital. E existe a internação que é determinada judicialmente. Ou seja, um juiz determina que o paciente seja protegido legalmente numa internação. Um exemplo, quando não se tem certeza se o ato que o paciente pode cometer é realmente um crime ou é fruto de uma doença. Por exemplo, um ato homicida. Não é? Nós sabemos que pessoas sob o efeito do álcool, em quantidade exacerbada, podem, em algum momento, perder o controle e querer agredir alguém. Então, esta pessoa, por exemplo, tem que ser protegida de si mesmo naquele momento, segundo a lei de alguns países. No Brasil, é assim. Na Suíça já não é mais.
Em alguns estados americanos, na Califórnia, já não é mais. Por que que não é? Porque já existem recursos de tratamento em quantidade grande à disposição do público. Então, a pessoa tem condições de solicitar, se estiver desejando, um atendimento. E a cultura desses locais favorece essas pessoas. No entanto, na Califórnia, eu vi isso algumas vezes, lá, quando eu estive treinando lá, eu vi algumas vezes, estive estudando na Califórnia, na Universidade da Califórnia, eu vi isso acontecer. O indivíduo está dentro do serviço de atendimento e ele não quer o atendimento, ele se nega, ele vai, dorme um pouco, come alguma coisa, diz que quer ir embora. Vai embora. Se ao sair ele estiver embriagado ou sob efeito de droga, ele é preso. Olha que coisa. Ele não é obrigado a ir ao tratamento, mas ele é preso. E vocês sabem que na Califórnia é preso com algemas, né? Então, finalizando, viu? É muito importante lembrar que tem a internação involuntária, que é contra a vontade, e no Brasil ela existe. O paciente é protegido. E a lei brasileira, viu? Ela determina que até 6 meses de internação nos casos de uso de drogas. Então, é uma lei. Eu tenho que obedecer. Eu não tenho que discutir com ela. O médico obedece à lei. Tá bom? Mas a doutora Paula tem muita experiência disso. Sabe por quê? Sabe por quê, Fernando? Porque na hora que eu chego na ambulância e tal, o paciente, às vezes, começa a ter raiva de mim. E eu não consigo ter um rapport com ele, eu não consigo ter uma relação com ele amistosa, afetuosa, porque eu quero ajudá-lo. Mas ele não percebe isso. E aí, o primeiro momento, ele me confunde com a polícia. Eu estou uniformizado de branco lá, ou de jaleco, mas ele acha que eu estou ali para fazer o mal a ele. E o opressor, na verdade, ali é o opressor dele. Perfeito. E a doutora Paula, quando entra, ela, com o jeitinho da psicóloga, ela quebra isso. É ou não é, doutora Paula? Pois é, a pergunta da senhora Valentina foi para o senhor e, em sequência, para a doutora Paula. Fui eu que interferi só para saber da questão da internação compulsória, involuntária. Mas vamos lá. Então, doutora Paula, segue e nos explica um pouco melhor sobre tudo isso e obrigado por essa participação. Bom, vamos lá. Na verdade, eu queria até fazer, assim, começar de trás para frente, falando um pouquinho da internação ainda, indo para o exame do estado mental. Quando o doutor Jorge trouxe a questão de uma internação involuntária para alguém que é atropelado na rua, por exemplo, quando esse sujeito é atropelado, ninguém questiona. Esse sujeito é levado para o hospital. No caso do uso de droga ou de algum transtorno psiquiátrico, muitas vezes ainda há muita resistência, porque, fazendo aqui uma analogia, a gente não vê o paciente exatamente sangrando, por exemplo, ou com um braço quebrado, ou com uma perna quebrada, né? Mas esse paciente, ao ser examinado mentalmente, fisicamente, né, ter um exame do estado mental, é possível ver diversas alterações, como, por exemplo, a falta de juízo crítico para decidir sobre a própria vida. Né? Então, uma das razões para ele precisar ser protegido. Tá? Esse paciente, durante o uso de droga, por exemplo, ele ainda acha que ele está no controle da situação. Ele acha que ele pode ir a mais uma dose, que ele pode faltar ao trabalho mais um dia, e que ele vai resolver tudo. Ou que na segunda-feira, por exemplo, ele para de usar e volta à vida normal dele. Né? Então, às vezes, esse paciente ele realmente não tem um juízo. Né? Lembra quando, né, vovó ou mamãe falavam, né? Toma juízo. O paciente em transtorno mental ele não tem um juízo crítico para entender o risco que ele está passando. Tá? Então,
Esse é um dos pontos do exame do estado mental que a gente avalia, se esse sujeito tem juízo. Um outro ponto muito importante, claro, após a gente perceber que esse paciente está consciente, está vigil, é a aparência desse paciente, é a atitude do paciente, né? É se esse paciente tem alguma limitação cognitiva ou não, é se esse paciente tem uma capacidade de insight, de perceber o que está acontecendo ao redor dele. E para tudo isso acontecer, a gente precisa ouvir o paciente, conversar, e realmente o psicólogo acaba tendo um pouquinho mais de acesso, ou jeitinho, como o doutor Jorge trouxe, para ir colhendo essas informações, para ir ouvindo a história do paciente, acolher um choro, acolher uma angústia, e com isso a gente vai montando um quebra-cabeça, eu diria. O paciente ele precisa ir abrindo a história aos poucos, e com isso a gente vai entendendo o tamanho e a gravidade daquela doença. É mais ou menos por aí. É muito interessante. E eu queria voltar agora para a senhora Valentina, para que ela desse continuidade, porque eu sei que ela tem uma pergunta muito importante para fazer, para esclarecer a dúvida de muita gente que está assistindo esse programa. Está contigo, Valentina. Bom, obrigada, senhor Fernando, novamente. Mas, rapidamente, diante do que a doutora Paula acabou de falar, algo que, assim, que até os alunos do curso gostam bastante de ouvir são os casos, né? Como é que vocês receberam esse paciente? Como é que foi? Como é que é receber um paciente numa ambulância? Então, eu queria perguntar para a doutora Paula se ela tem alguma recordação de qual tenha sido o paciente mais desafiador, ou que ela sentiu que poderia ter um pouco de resistência naquele momento, mas conseguiu fluir, conseguiu fazer um bom atendimento ao paciente. Então, eu gostaria que ela contasse algum caso que ela se recorda para a gente sobre esse tema ainda. Bom, desafios são muitos casos, né? A gente tem uma rotina muito intensa na clínica, muitos pacientes por dia, desde adolescentes a idosos, né? Então, o que não faltam são casos para contar. Eu acho que é interessante, por exemplo, eu trazer um caso que eu vi, é um paciente que já esteve conosco algumas vezes, um dependente químico grave, mas que eu vi o doutor Jorge examinar esse paciente na ambulância, né, e solicitar ainda um atendimento clínico mais intenso a esse paciente, porque ele tinha usado uma droga que muito falada hoje em dia, que é a droga K9, chamada droga zumbi, e esse paciente estava com diversas alterações físicas, né, e de consciência. Então, por exemplo, é um grande desafio, porque o médico interviu e falou: esse caso não dá para ir para a psicologia. E nós, profissionais da terapia, da psicologia, nós também devemos ser treinados a olhar e saber quando não é a nossa hora de entrar, né? Entender que ali ainda há uma emergência, como o Fernando trouxe, né? Em uma das perguntas, ainda há uma emergência a ser contida. Então, esse, por exemplo, é um ponto. Agora, eu tenho pacientes também muito graves, dependentes químicos, que também possuem transtorno afetivo bipolar, um paciente que até tem tido uma boa melhora com a gente, mas para vocês terem uma ideia, em um dia ele estava em um surto, né, um surto maníaco, que a gente chama, um surto eufórico, e sem juízo crítico algum, e ele invadiu o aeroporto do Rio de Janeiro, porque na mente dele, naquele momento, uma mente alterada, com pensamento alterado, ele queria ver a velocidade que o carro dele fazia na pista do aeroporto do Galeão. Então, veja o risco que esse paciente se colocou e colocou a outros, porque poderia ter acontecido um acidente super grave, não imagina.
E, bom, nesse caso, deu polícia e ambulância, as duas coisas, né? Porque imagina a Polícia Federal lá, precisou intervir, esse paciente foi contido, mas perceberam que não era um caso de um crime, e sim de uma alteração psiquiátrica grave, e esse paciente, então, foi encaminhado para a Clínica Jorge Jaber para uma internação. E por aí vai, tem muitos casos que a gente pode ir compartilhando. Exatamente. Eu me lembro bem desse caso e até hoje eu tive um momento de alegria e felicidade, né? Porque eu vi que a doutora Paula recebeu fotos desse paciente se confraternizando com a família, não é? Então, é a felicidade que a gente tem, é a alegria que a gente tem de perceber que um ser humano estava perdido, com a sua mente totalmente alterada, não só pelo uso de substâncias químicas, mas pela própria doença que tem, no caso, aquilo que chama-se diagnóstico dual. E aí, a senhora Valentina e a doutora Paula vão poder falar bem, porque elas estiveram no início desse ano, né? Ou no final do ano passado, no congresso final do ano passado, apresentando um trabalho em Madrid sobre diagnóstico dual. O diagnóstico dual é a pessoa ter um problema no uso de drogas e um problema mental a mais, uma outra doença. Por exemplo, neste caso que ela citou, um transtorno no uso de substâncias químicas, principalmente cocaína, e um transtorno bipolar do humor, em que a pessoa altera o humor, fica ou eufórico ou depressivo, se não se tratar. Quero dizer que a grande esmagadora maioria das doenças psiquiátricas hoje em dia tem uma evolução muito favorável. Evoluiu muito o tratamento de transtornos mentais, principalmente a medicação. Tá? Às vezes os laboratórios são muito criticados, mas hoje praticamente acabou aquela internação de vida toda, o doente ficava internado a vida toda, isso acabou. Não há mais por que uma pessoa ficar internada a vida toda, a não ser em situação muito, muito específica. Tá? Muito específicas. Mas, de maneira geral, hoje, o enfermo mental ele se recupera e volta para a sociedade. Não há, aliás, viu, senhor Fernando? Estou lembrando aqui e vou jogar uma bola aí para a dona Valentina. Por quê? Porque ela não esqueceu de falar que ela criou um programa. Eu dei uma ideia, mas quem criou esse programa foi ela. Programa Master. Como ela é internacionalista, a gente usou o inglês Master. Fala aí para a turma o que a senhora faz com o programa Master, dona Valentina. Conta aí. Boa! Obrigada pela lembrança, doutor Jorge. Lembranças são muito bem-vindas. Bom, desde 2023, né, na Clínica Jorge Jaber, nós criamos o programa Master, que consiste na ressocialização dos pacientes. Ainda em internação, os pacientes que já se encontram estabilizados, né, e com autorização também da equipe de tratamento, todos os terapeutas, a doutora Paula, doutor Jorge, todos ficam cientes que o paciente está apto para prestar uma ajuda, né, voluntária, não somente à clínica, mas a ele mesmo ou ela mesmo. Eles ajudam em coisas como limpeza da piscina, conservação do ambiente da clínica, acompanhamento de pacientes, seja de adolescentes, idosos ou pacientes que acabaram de sair dos cuidados mais intensivos, porque na clínica nós temos enfermagem 24 horas, 7 vezes por semana, diariamente, o tempo todo. Então, os pacientes são acompanhados, não somente pelo corpo clínico, mas eles também podem ser acompanhados pelos masters, que são pacientes que realmente a gente
nota o quanto eles vêm crescendo no tratamento, o quanto eles agregam, o quanto eles participam, e quando eles têm alta, eles podem retornar à clínica, né, para fazer o tratamento e também para dar continuidade às atividades que eles vinham fazendo e também podendo escolher ou optando por ter outras atividades, seja na conservação ou manutenção do ambiente da clínica, seja no acompanhamento desses pacientes, né, que precisam muito de ajuda. Então, os masters também, eles têm uma relação de proximidade muito grande com a gente, com a equipe de tratamento. Então, eles aprendem a fazer um acolhimento, eles aprendem a fazer, por exemplo, uma anamnese, acolher a história de um paciente ou de uma paciente, né? Então, isso são coisas que são muito importantes diariamente lá na clínica para a gente. Bom, o que eu acho muito bacana, doutor Jaber, da sua clínica, é exatamente o que a senhora Valentina acabou de colocar. É a evolução do tratamento do paciente e a oportunidade que a clínica também dá, dentro, claro, da capacidade de cada um, de saída com outros pacientes, esse acompanhamento, de estarem posterior à internação, estarem trabalhando na clínica em alguma função e, inclusive, se a pessoa evolui e evolui bem, podendo até vir a ser terapeuta dentro da clínica, fazer parte desse corpo clínico auxiliar necessário para o bom andamento da clínica e, claro, a evolução dos outros pacientes. Sem dúvida. Eu pedi a participação da senhora Valentina, porque quando Sigmund Freud, né, que era um gênio da psiquiatria, hoje nós podemos falar da psicanálise ou da psicologia também, Sigmund Freud, ele procurou ajudar pessoas a se sentirem bem, a se recuperarem das suas dificuldades. A evolução da história, da medicina, da psiquiatria, da psicologia, de todas as atividades que estão ligadas ali, porque não são só psiquiatras e psicólogos, tem nutricionista, enfermeira, técnico de enfermagem, terapeutas, temos professores de educação física, temos pessoas que atuam na segurança, mantendo a segurança do paciente, não é? Segurança do paciente, não é uma segurança ligada à invasão, não, é segurança diária para o paciente, enquanto não está ainda consciente completamente das Não suas... é a segurança patrimonial, né? Não é uma É a segurança segurança individual do paciente para que ele tenha a melhor possibilidade de tratamento e acompanhamento, como a senhora Valentina disse, é 24 horas por dia em observação. E isso também é muito interessante. E aí entra a segunda fase do que eu estava dizendo, a segunda parte, que tem muito a ver com a atividade da doutora Paula Zanelato, que está ligada não só à melhora da pessoa, como Sigmund Freud procurou fazer, mas a melhora da pessoa junto de outras. Porque, aparentemente, o ser humano é mais feliz quando ele melhora e se conhece bem, mas que ele possa usar isso junto de outros. E aí tem uma parte muito legal, muito bacana, né, que é feita pela doutora Paula, como psicóloga, que são os trabalhos em grupo. Esses trabalhos em grupo, eles vão agregando as pessoas, né? E a professora, a senhora Valentina, vai juntando essas pessoas e vai procurando estimulá-las a ajudarem outros, para que eles se sintam úteis e eles reconquistem uma posição dentro do mundo, dentro da sociedade. Não é isso, doutora Paula? É isso sim, doutor Jorge. Eu queria fazer um desafio aqui ao telespectador. Desafio?
Uau! Para que ele possa só imaginar uma pequena brincadeira, para que a gente possa fazer um contraponto entre o programa Master e a saúde. Né? Pense você quando está gripado. Uma pequena gripe, uma leve gripe. Né? A gente fica mais dengoso, mais demandante. A gente quer que a mãe ou o marido leve uma sopinha na cama. Não é verdade? Se imagine gripado. É mais ou menos assim. Então, o paciente dependente químico, né, adoecido por esse transtorno ou pelo transtorno mental, seja lá qual for, ele é um paciente extremamente demandante, ou seja, ele quer o tempo todo algo e ele não se doa. Então, o programa Master, ele vem como uma ideia onde a gente inverte esse papel. O paciente passa a doar, a fazer algo. Com isso, ele sai da condição de doente e ele passa a ser um agente de saúde. Então, quanto mais a gente ajuda o outro, quanto mais a gente faz algo útil, a gente está mais saudável, a gente está mais perto da linha da saúde do que da linha da doença. Eu acho que esse é o verdadeiro espírito do programa Master. E, além disso, a base das terapias de grupo, né, que é realmente ali uma área que eu domino e que nós fazemos mais de 5 atividades em grupo por dia, né? Os pacientes começam às 8 da manhã e vão até 6, 7 da noite em atividade em grupo, é a identificação de um paciente com o outro. Né? E já tem diversos estudos, inclusive os grupos de mútua ajuda, que hoje são tratamentos gratuitos no mundo inteiro, gratuitos, um programa universal, como, por exemplo, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, que são a base do nosso tratamento na clínica, é um tratamento que visa essa identificação. Então, quanto mais um grupo se identifica, ele mais cresce, se ajuda e, claro, melhora, a saúde fica muito melhor. Exatamente, doutora Paula, é fundamental. A senhora comentou sobre os grupos de mútua ajuda, né? Nós temos aí o AA, o NA, com os 12 passos, que também são fundamentais para que a pessoa se auto-perceba e faça uma reavaliação contínua dos seus atos e consequências dos seus atos. Mas agora eu queria passar de novo para a senhora Valentina, porque ela vai dar sequência, porque ela tem mais uma pergunta muito, muito importante. Está contigo, senhora Valentina. Tá, obrigada, senhor Fernando. Bom, dando seguimento aqui às perguntas, né? Eu queria saber, quando os pacientes chegam na clínica, no caso, como o corpo clínico, né? Queria fazer essa pergunta para o doutor Jorge, né? Como os profissionais, na sua visão, doutor Jorge, como eles devem agir quando o paciente ele está desorientado, sem comunicação verbal? Quais são os protocolos que o senhor adota nesses casos? Bem, em primeiro lugar, não é? Como eu falei antes, eu preciso afastar alguma doença física. Tem algumas doenças, algumas enfermidades, como eu falei, por exemplo, uma infecção grave pode alterar um paciente de tal maneira que ele adquira uma encefalite ou uma infecção no cérebro, não é? A partir de uma pneumonia, por exemplo, ele pode chegar a ter uma encefalite a partir de uma doença oral, de um abscesso dentário, ele pode chegar a ter uma encefalite, né? De uma sinusite. Então, vejam, de uma simples infecção no ouvido. Isso tudo está pertinho do cérebro. Então, a infecção pode chegar ao cérebro e alterar o comportamento. Então, a primeira coisa que é preciso fazer, o protocolo deve afastar um comprometimento físico. A partir daí, eu começo a examinar. Como eu disse, eu falo consciência, não é? O estado de consciência. Depois, eu preciso ver a capacidade dessa pessoa de receber informações. Então,
Nós vamos conversar aqui, parece, né? Segundo o senhor Fernando nos convidou, não é? O senhor Fernando está em Portugal, nos convidou para continuarmos conversando aqui continuamente. Nós vamos falar mais e não pretendo aprofundar muito nesse primeiro momento, mas eu preciso ver se a pessoa escuta bem, se a pessoa enxerga bem, se a pessoa tem olfato, se a pessoa tem paladar e se a pessoa tem tato. Essas 5 características, não é? Que são as formas do ser humano se relacionar com o mundo. Os 5 sentidos. Os 5 sentidos. Os 5 sentidos são a representação da nossa sensibilidade. Muito bem. A sensibilidade pode estar alterada. Por exemplo, eu falei que uma criança ou um idoso podem ter um problema cognitivo, um problema de aprendizado. E eu preciso saber se ele está enxergando, se ele usa óculos, ele precisa de uma correção visual para que a informação visual lhe atinja. Aí como é que a criança vai aprender se ela está na escola e não está enxergando bem? Então, a primeira coisa é saber se os sentidos estão funcionando. Agora, senhor Fernando, eu confesso que eu já ouvi muito, são 5 sentidos oficialmente reconhecidos. Mas eu já ouvi muito a respeito do 6º sentido. Mas esse, nós homens não dominamos, são só as mulheres. Pois é. O nosso lado mais fraco é não ter esse 6º sentido tão aguçado. Mas o senhor comentou sobre a questão de outras doenças e patologias mentais que os indivíduos podem ter. Tanto podem ter originariamente, pré-existentes, como também podem ocorrer por conta de sequela do uso prolongado de drogas. Pessoas que ficam muito tempo nesse meio, se drogando, bebendo durante anos e usando outras drogas, caindo naqueles grandes guetos que a gente conhece, sociais e com uso contínuo de drogas, também podem, não tendo uma patologia pré-existente, adquirir por consequência do uso de drogas abusivo. Perfeito, sem dúvida. E é interessante que você deixou uma dica boa. E a doutora Paula vai pegar. Eu sou apaixonado pelo futebol, né? Ela vai pegar a bola, vai dar aquela batada clássica e vai fazer o gol. O senhor está falando de toxicidade. Situações tóxicas físicas, através da droga, e situações tóxicas psicológicas, através de aqueles chamados relacionamentos tóxicos, que alteram o cérebro. Por quê? Porque ao receber a informação visual, auditiva, por exemplo, ou do uso da droga, que vai alterando a neurotransmissão cerebral, vai alterando a forma como o cérebro funciona física e quimicamente. Isto também acontece se eu estiver exposto, se nós estivermos expostos a situações que são muito dolorosas, como, por exemplo, uma guerra, uma agressão constante à mulher, uma agressão constante à infância, à criança. Essas circunstâncias vão gerando uma sensação, uma sensibilidade hostil ao cérebro, que pode alterar o comportamento, o pensamento e levar à doença. Doutora Paula é especialista nisso aí. Então, doutora Paula, está com a senhora, já que é especialista, estamos todos querendo entender cada vez mais e aprender muito com este programa que nós estamos colocando no ar, que é o programa Nossa Saúde, em parceria com a Clínica Jorge Jaber. Está contigo, doutora Paula. Primeiro, né, doutor Jorge, me dá uma bola dessa, né, aqui tem que fazer o gol, né? É uma honra ouvir do doutor, que eu sou uma especialista, mas
Vamos lá. Me ocorreu primeiramente aqui que o sentir e o pensar estão totalmente interligados. Então, se o meu pensamento está alterado, consequentemente, o meu sentimento muito provavelmente vai se alterar, porque esse estímulo que vem de fora, eu não vou enxergar como uma pessoa normal está enxergando, né? E aí, nesse momento, eu não estou mais falando do sentido visão, eu estou falando da forma que eu vejo o mundo, da forma que eu entendo o que está acontecendo ao meu redor. E vice-versa, né? Se o meu sentimento está alterado, se eu estou com um transtorno de depressão, por exemplo, o meu pensamento ele também vai estar alterado, também vai estar negativado. Então, esse é um ponto, né? Dentro desses sentir e pensar, que são dois problemas que a psiquiatria lida, além do comportamento e da cognição, lembrando, né? Pensamento, sentimento, comportamento e cognição. Então, normalmente, um vai interferindo o outro. Lembrando, agora, das patologias duais, que são diversas, e aí a gente vai entrar naquilo, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? São vários casos, né? Então, vamos lá, um exemplo. Se eu estou sob uso frequente de cocaína, por exemplo, eu posso passar a ter um transtorno psicótico. O que é isso? Eu posso ter alucinações, paranoias, delírios. Tá? E isso pode vir a passar ou pode vir a se tornar um outro transtorno crônico, como o Fernando mesmo disse, senhor Fernando mesmo disse, quanto mais há um uso contínuo, mais chances desse transtorno secundário se tornar crônico. Né? Então, às vezes, um paciente chega do uso, né, do crack ou da cocaína, tendo delírios, achando que está sendo perseguido, achando que a polícia está vindo pegá-lo. Então, ele está com uma alteração do pensamento. Diante dessa alteração, ele é medicado, e aí nós vamos observar com o tempo se esse pensamento alterado vai cessar ou se vai permanecer. Então, uma outra questão, né? Nem sempre é fácil a gente diagnosticar de primeira. A gente vai precisar de um tempo e para a gente enxergar cada indivíduo, cada história e cada sintoma. E, doutor Jorge, me dá uma ajuda aí, por favor, né? Fala um pouquinho de sinais, sintomas, me ajuda nessa bola, passei de volta. Bom, muito bem. Eu também gosto de fazer um golzinho, né? Apesar de eu não conseguir mais acompanhar no ataque, ali no meio de campo dá para tocar uma bola de leve. Mas vamos lá. Eu falei da sensibilidade, os 5 sentidos, né? Então, agora nós podemos evoluir um pouco mais e lembrar que cada um desses sentidos transmite uma impressão física. Por exemplo, a visão pode, ao anoitecer, agora em Portugal já é noite, né, em Lisboa, e aqui já está começando a escurecer, no Rio de Janeiro. Então, para alguém que esteja em Portugal, a iluminação que se apresenta pode ser a ideal. E a pessoa, então, percebe a iluminação à noite em Portugal como sendo adequada. Já a mãe de uma criança, ou o pai, não é? Quando o filho, ao meio-dia, com o sol a pino no Rio de Janeiro, deixa a luz acesa, o pai também vê que tem uma luz, mas ele percebe de uma maneira desagradável. Ou seja, a sensibilidade é a chegada do estímulo físico. Porém, a percepção é o sentimento que está ligado a esse sentido físico. Então, assim, se eu, vamos dizer assim, um adolescente, aconteceu agora esse final de semana, próximo aqui da gente, na região da clínica, aconteceu uma festa enorme, né? Então, de madrugada, virou a noite, de madrugada, de sábado para domingo,
o som estava muito alto, não é? Então, para a maioria dos adolescentes dentro daquela festa, aquele som alto, aquela impressão sensível ao ouvido elevada, era percebida como sendo boa. O adolescente queria estar numa festa com som alto. Para os pais dos adolescentes na região em torno, esse som era terrível. A sensação, a percepção desse som é desagradável. Então, muitas vezes, a pessoa fala algo, não é? O pai diz algo para o filho, o médico diz algo, o aluno diz algo para o professor e é percebida como uma agressão. É percebida como algo desagradável. Então, aí começa a se formar o problema psiquiátrico e o problema psicológico. Aí começa a dificuldade de relacionamento. O pai, às vezes, vou dar um exemplo, né, clássico, o pai querendo ajudar o filho, a filha, um sobrinho, uma sobrinha, querendo ajudar. Diz uma verdade, querendo que aquilo ajude, e a pessoa, o jovem que está do outro lado, recebe isso, recebe a informação, recebe uma mensagem verbal, mas percebe com desgosto, com mal-estar. E aí começa o conflito. Por quê? Vou dar mais um detalhe. Por exemplo, no caso de um usuário de drogas, a mente já está alterada. Então, ele não percebe a informação com a mesma satisfação com que ela pode ser útil. E aí começam os problemas de relacionamento. Desculpa, doutor Jaber, e muitas vezes em família, a voz da família em proteção, no instinto de proteção, acaba sendo para o paciente, para o usuário de droga, a voz do inimigo. Quantos e quantos pacientes na área de drogadição veem os seus parentes como os grandes inimigos, que na verdade são aqueles que estão tentando dar um bom conselho, que estão tentando mudar o caminho dessa pessoa para uma vida mais plena, uma vida normal, mas do dia a dia, como todos, com responsabilidades. O adicto não gosta de responsabilidade, ele gosta das facilidades. Então, esse distúrbio familiar, ele é muito grave, porque a família, com amor, tenta ajudar. O paciente enxerga essa ajuda como agressão, não é isso? É isso. Ele percebe isso com um sabor desagradável. E eu me recordo, claro, as jovens talvez não lembrem disso, mas eu acho que o Fernando ouviu o pai dele tocar Father and Son, de Cat Stevens, que já mudou de nome. Está falando aqui com um fã. Você está falando com um fã do Cat Stevens. Que mudou de nome, né? Hoje em dia tem um nome, ele aderiu a uma religião e mudou de nome, Youssef, não sei como, mas a música, ela traduz essa crise de relacionamento entre pai e filho, não é? E aí entra essa questão que foi chamada a atenção antes, sobre a internação involuntária, não é? Porque há uma necessidade de se permitir que a pessoa sofra o mal-estar do que escolheu. É preciso que a pessoa tenha acesso ao seu sofrimento. É a tal da chegada no fundo do poço. É que o fundo do poço é um termo, né, que é utilizado para definir que a pessoa chegou no fundo. Só que, às vezes, a pessoa vai para o fundo do poço ralando na parede do poço. Vai sofrendo na parede do poço, antes de chegar no fundo.
Então, Já chega lá com uma pazinha e chega uma com picareta uma para pazinha. cavar mais. Então, nós estamos procurando um pouco de humor. Isso tem uma certa tristeza, né? Uma tristeza porque vidas vão se perdendo por causa disso. Mas o indivíduo tem o direito de usufruir do mal-estar do que construiu. Até porque, na escola 44 Henrique Dodson, ali em frente ao No Jardim de Jardim de Alá, Alapa. você conhece ali, não é? Doutor Ensinavam o Jader, seguinte... ninguém sabe aqui, mas vou contar um segredo. Nós somos cria da mesma área. Mesma área. Então, ali na escola Henrique Dodson, se dizia assim, para com isso, você falava assim, os incomodados é que se mudam. Quem está incomodado tem que mudar. Então, muitas vezes é necessário permitir um certo sofrimento para que a pessoa mude e tenha um enlightenment, uma iluminação, um despertar. Então, a sensibilidade ela se associa à percepção. Pessoas deprimidas, não é? Pessoas deprimidas têm dificuldade de ouvir som alto. Não gosta. Peraí, desliga o rádio. Peraí. Eu quero ficar. Não fala nada, não, que eu quero ficar em silêncio. Porque está deprimida, está triste, está cansada, está chateada. Pelo contrário, pessoas animadas falam assim: bota o som na caixa, liga aí. Aumenta o som. Aumenta o som. Aumenta isso aí que é rock and roll. Então, gente, a ideia é que o médico, o psicólogo e as pessoas envolvidas, qualquer pessoa pode perceber isso. O conhecimento psicológico não pertence só ao psiquiatra ou ao psicólogo, pertence à humanidade. Não é? Da mesma forma que a minha mãe fazia lá um chazinho, né, que ela aprendeu com a minha avó no interior do Rio Grande do Sul, fazia um chazinho caseiro, botava um remedinho de hortelã aqui para desobstruir as vias aéreas quando eu estava resfriadinho, né? Da mesma forma que existia esse conhecimento popular médico, ervas, chás, qual é a melhor atividade, qual é a melhor hora de descanso, esse conhecimento popular também pode-se ter conhecimento médico e psicológico, claro, científico, popular. Então, vocês têm que saber a percepção auditiva, a percepção visual, a percepção, por exemplo, a pessoa está abusando, o jovem está abusando de comida. Comeu até se empanturrar batata frita. Aí chega em casa, a mãe está fazendo um bife, ai meu Deus, eu estou suportando sentir esse cheiro de gordura. Então, a percepção, e é isso que é essa base do exame mental. Ela vai se desenvolvendo mais, mas a base é entender o que é que está incomodando aquele paciente, aquela pessoa, e a razão. E aí a gente vai desenvolvendo mais um pouco. Eu queria pedir desculpas, eu atropelei a senhora Valentina. Ela elaborou, com todo o conhecimento que ela tem, ela elaborou uma série de perguntas, e eu tenho as perguntas elencadas aqui, o tema, não a pergunta todinha, mas os temas da pergunta. Eu dei uma atropelada na pauta pré-combinada com ela por algumas curiosidades que fazem parte da minha profissão, que é a profissão de jornalista, que é a profissão de tentar levar informação para aqueles que têm dúvidas, né? Mas eu queria retomar com a senhora Valentina, porque as perguntas que ela elaborou para o bom desenvolvimento dessa pauta são sensacionais. Desculpa, dona Valentina, senhora Valentina está de volta com a senhora e desculpa se eu interferi muito. Não tem problema algum, seu Fernando. Faz parte, né,
todo jornalista tem muitas dúvidas, né? Eu, como internacionalista, né, eu também analiso e costumo ser um pouco mais metódica, porque eu costumo analisar, primeiramente, cenários antes de elaborar respostas e, previamente, perguntas. Mas vamos lá. Dentro ainda do exame do estado mental, nós temos algo que é muito importante, que é a anamnese, né? Então, acho que a equipe de psicologia da Clínica Jorge Jaber, eu vejo diariamente o quão empenhados eles são em fazer uma boa anamnese, colher, ouvir o paciente e escrever sobre o que eles estão vendo, o histórico do paciente, buscar informações também com a família, trazer a família para próximo. E eu gostaria de saber, com a doutora Paula, um pouco mais sobre essa entrevista com o paciente, com a família, que na Clínica Jorge Jaber nós chamamos de anamnese. Então, passo a bolinha para a doutora Paula Zanelato. Bom, vamos lá. Esse momento da anamnese, ele vai se dividir em duas partes, né, principais iniciais. Então, acho que a gente está aqui nesse método turbilhão, falando de exame de estado mental, internação, doença, família, mas passado esse momento inicial da chegada do paciente à clínica, como eu falei anteriormente, dei uma palhinha anteriormente, é necessário a gente colher uma história desse paciente. E não só desse paciente, do familiar. Então, a anamnese, ela vai se dividir em duas etapas, né? E que normalmente podem até acontecer em paralelo, dependendo do horário do dia e de como aquela internação chegou. Então, um terapeuta, um psicólogo vai atender o paciente, enquanto um outro atende a família, porque também é interessante cruzar as histórias, tá? Então, como é que se divide uma anamnese bem feita? Como é que eu ensino para os alunos, né, no curso? Primeiro de tudo, a gente precisa saber a queixa principal. Então, ainda usando a dependência química como exemplo, às vezes a queixa principal do paciente por exemplo, queixa principal, não sei por que eu estou aqui, estou com mal-estar, minha família não gosta de mim. E a queixa principal da família o paciente está abusando de múltiplas substâncias e se colocando em risco. Tá? Então, a queixa principal, de forma resumida, é a ideia do que o paciente está fazendo ali, qual a queixa dele e do familiar. E a partir dessa queixa principal vai se desenrolar a história da doença. Eu gosto de ir lá na infância, sabe? Eu gosto de conhecer cada detalhe da história. Eu gosto de saber a partir da gestação, quando eu tenho tempo, claro, eu posso ir melhorando essa anamnese, mas sempre que possível, eu gosto de ouvir como é que foi a gestação desse paciente, qual é o contexto familiar, contexto social, como foi a primeira infância, teve problemas de desenvolvimento, de aprendizagem ou não, como foi a adolescência, no caso ainda de uso de drogas, começou a usar droga com que idade? Quanto usava? Quanto usa hoje em dia? Como é a vida sexual dessa pessoa? Porque a vida sexual de um sujeito diz muito sobre a saúde dele também. Muito, muito. Então, eu gosto de realmente entrar em cada detalhe. Como esse sujeito se sustenta? Ele trabalha, ele não trabalha, ele tem dívidas. Eu acho que eu diria isso. É quase que um trabalho do FBI, sabe? Eu gosto de investigar a vida daquele ser, né, que normalmente chega em sofrimento para a gente. Trata-se de um trabalho investigativo de coleta de dados. Quanto mais, melhor. Doutora Paula, é exatamente isso. Quanto mais, quando a gente procura defender as pessoas, entender o estado mental delas para poder ajudá-las, quanto mais, melhor. E vocês estavam falando sobre a anamnese, né? A importância da anamnese, de uma boa coleta de informações. E a senhora ainda colocou a questão da anamnese não só do paciente, mas também da família.
E essa união desses dados, dessas informações, para um melhor aproveitamento e entendimento na área terapêutica. E a anamnese, eu sinto que hoje em dia é uma coisa que está muito em falta por aí. Poucos terapeutas sabem fazer anamnese, os próprios médicos, muitos deles pouco conhecem sobre a anamnese, que é também tentar entender o paciente de uma forma global, os 5 sentidos, até pela visão holística da coisa. E quando eu digo holística, eu não digo física, mística, eu digo holística. Então, esse trabalho de anamnese que vocês fazem, que a senhora faz, é um trabalho muito importante. E essa união das informações entre paciente e família são realmente fundamentais, e eu percebo que fazem a diferença no trabalho da Clínica Jorge Jaber. Eu queria voltar com a senhora Valentina. Obrigada, senhor Fernando. Também obrigada, agradeço a doutora Paula, né, pelas explicações, que são muito bem pontuadas com relação a todos os temas que nós viemos falando até o momento, né? Mas eu queria aproveitar para perguntar que tem uma ideia também que logo que eu também já fui estagiária, né, em dependência química, dentro do próprio curso, e eu sempre escutava dos terapeutas que a família adoece também, todo mundo fica doente. Então, quais são os cuidados que o corpo clínico e também a família devem ter quando o paciente receber alta médica? A família vira o codependente do dependente, né? Sim. Exatamente. Codependência, inclusive, a gente fala aqui também, é uma doença, né? A doença da família, que é a família viver em função daquele doente. Ou a função do familiar passa a ser cuidar daquele paciente, e com isso ele deixa de se cuidar. Né? Então, por isso que é muito importante que o familiar também esteja em tratamento. Né? Na clínica, nós oferecemos tratamento diariamente também para a família. Então, não é só o paciente que fica internado, a família também pode ir passar o dia no tratamento e vai ter um tratamento específico para aquele familiar. Mas a senhora Valentina falou, como é que fica o pós-alta? Gente, a internação é um momento do tratamento. Quem é acometido por um transtorno psiquiátrico na vida, um transtorno mental, não pode parar de se tratar. Tá? Então, a internação, eu diria que é para apagar um incêndio, é para conter um grande risco. A partir do momento que esse paciente está em condições de ter alta, ele e a família devem continuar em tratamento. Psiquiátrico, terapêutico, físico também, nós damos muita ênfase à necessidade da atividade física. Até, desculpa, mas até porque a gente está falando de uma doença que é incurável. Ela tem que ser tratada o tempo inteiro, ela tem que ser cuidada o tempo inteiro, porque não tem cura. Então, o cuidado é contínuo, tanto do paciente quanto da família, e é importante esse elo de ligação entre o paciente e a família, até porque muitas vezes a família, por amor, por desejar o bem, por piedade, por peninha, acaba sendo o facilitador do gatilho da recaída. Exatamente, exatamente. A gente chama aí processo de facilitação. Infelizmente, a gente tem muitos pacientes que facilitam, pacientes não, desculpa, muitos familiares que facilitam a doença, né? Seja através de não colocar limites, seja através do lado financeiro. Então, aquele paciente, ele não consegue sair daquela condição, mas a família continua sustentando, por exemplo, seja a moradia, seja o próprio vício. Né? Eu tenho, inclusive, bom, são vários exemplos, mas um recentemente, onde a mãe de um paciente dependente químico, por medo e também por uma necessidade de controle, tem isso, tá, gente? Isso é muito importante. O familiar, ele tem uma ilusão de que pode controlar a doença do paciente. Então, essa mãe, ela financiava a
substância química que o paciente usava, a fim de ter o controle, porque ela sabia que ela dava uma quantia e que quando aquela quantia acabasse, o paciente voltaria atrás dela no horário determinado ali para buscar mais dinheiro. Isso é um a dos codependente. Exatamente, exatamente. Então, e assim, o familiar, eu costumo dizer, ele não controla, ele não culpa e ele não cura. A gente trabalha muito isso nos grupos terapêuticos voltados para a família. Doutora Paula, e o que a senhora acabou de colocar é muito importante pelo seguinte: esse entendimento do trabalho que a Clínica Jorge Jaber tem, de não trabalhar só o paciente, trabalhar a família. Porque, como a senhora disse, a internação é só um ato, é um momento, é uma passagem, aonde se busca a autopercepção do paciente que ele não pode dar o primeiro passo, ou o primeiro gole, a primeira dose, e assim vai. Mas ele sozinho, às vezes, não consegue se controlar. E ele precisa do apoio da família na recuperação, já que não tem cura, tem que haver a recuperação. Portanto, uma vigilância contínua. E aí que está a importância do trabalho com a família, não é, doutora Paula? É porque muitas vezes, se a família não participar disso, não está preparada para receber o paciente em retorno à sua casa e para que seja da melhor maneira possível, para dar continuidade a todo o trabalho que a clínica fez. O paciente, sabe, senhor Fernando, ele vai precisar de um laço, né, saudável. Inclusive, eu gostei muito do como você colocou, como um ato, né? Como no teatro. A internação é um ato, é um momento, mas a vida continua, né? Essa peça continua constantemente. E se esse paciente não tiver um vínculo, um laço afetivo, ele provavelmente vai ter muito mais chance de recair. Claro que a gente está falando de um laço afetivo saudável, né? Porque existem os laços afetivos tóxicos. Mas essa continuidade, em conjunto com a família, onde a troca, honestidade, onde a família possa, por um período pelo menos, ajudar o paciente a se reerguer, vai ser fundamental. Então, eu digo que o paciente, quando sai de uma internação, ele é um recém-nascido. Às vezes eu faço essa analogia. Ou ele é um peixinho que está saindo do aquário e indo para o oceano. Não pode ser assim de uma vez, tem que ser gradual, né? E muitas vezes a família, por exemplo, até que esse paciente reconquiste a autonomia dele, a família precisa acompanhar os gastos financeiros dele, por exemplo, né? Essa família precisa poder ter um contato diário, ou fisicamente, ou por telefone. A família precisa saber um pouquinho dos passos desse paciente, porque, infelizmente, a gente está falando de pacientes que perdem a autonomia, né? Isso, até fazendo um link com o programa Master, é um dos objetivos do programa Master, é fazer com que o paciente reconquiste uma independência, uma autonomia. Mas se tudo isso não estiver muito azeitado com a família, provavelmente não vai dar certo. Doutora Paula, eu vejo da seguinte maneira. O trabalho, eu não canso de falar, né? O trabalho de vocês, da Clínica Jorge Jaber, é um trabalho que eu confio, a senhora sabe disso, a senhora sabe da confiança que eu tenho em todo o processo que a clínica montou. E esse processo todo acaba sendo um método próprio, criado pelo Dr. Jorge Jaber, e é criado por ele por conta de tantos e tantos anos de experiência, vivendo de verdade o dia a dia. Vocês sabiam que o Dr. Jorge Jaber faz plantões e fica na clínica a maior parte do tempo? Até porque o Dr. Jorge Jaber poderia sair, mas ele gosta tanto do que ele faz, tem tanto amor e respeito pelo trabalho, que muitas vezes ele não consegue sair. E por isso ele criou um método próprio, e por isso ele criou um método que vem dando muito e muito certo, tanto que esse método foi defendido na ONU. Então, doutor Jaber, é impressionante. Eu digo porque eu sei.
Eu não estou aqui só como alguém que faz perguntas. Eu sei, eu conheço, esse método que o senhor criou, me fale um pouco dessa experiência para a criação do método próprio, através de tantos anos dessa vivência no dia a dia. Bom, eu quero lhe agradecer, mas eu vejo nos seus elogios um excesso. Na verdade, eu não criei isso. Eu estudei em alguns locais, principalmente nos Estados Unidos, que eles ensinaram isso. Nem sempre conseguindo fazer aquilo que está escrito que é o certo. Então, eu uso um método que são os princípios fundamentais do tratamento psicológico e psiquiátrico da Associação Americana de Psiquiatria. Eu sigo o livro. O que Então, acontece... eu peço desculpas, o método não é seu, mas não é o mesmo método empregado por outras instituições, é um método de eficácia que o senhor promove. O que acontece é que realmente eu tenho... Primeiro, eu tendo um curso há quase 40 anos, a senhora Valentina falou 35, para ficar mais ou menos na idade dela. Mas colocar como mais novinho. Mas já são 40 anos, tá? Eu sei porque meu filho mais velho vai fazer 40 anos no final do ano, e foi no ano que ele nasceu que nós criamos o curso. Então, todos eles foram alunos, né? Todas as pessoas que trabalham na clínica são alunos. Então, existe um corpo de pessoas que se dedicam muito, entendeu? Então, algumas dessas coisas, por exemplo, eu vi nos Estados Unidos, num local chamado Daytop Village, um centro de recuperação no estado de Nova York, chamado Daytop Village, que tem filiais em Portugal, até no Brasil tem alguns seguidores, em que eles preparavam os adolescentes não para os grupos de mútua ajuda, alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, preparavam para a profissão. Então, o tratamento era um método profissionalizante. Também, neste local, eu fui treinar especificamente num lugar chamado Manor House, que é uma fazenda enorme, né? E no local onde eu estava só existiam pessoas cumprindo pena, que o juiz dava o direito, tá? Ou seja, internação compulsória, o juiz dava o direito da pessoa se tratar e diminuir a pena. Então eu fiquei internado lá junto, né, treinando, com pessoas que tinham que se recuperar, senão iam para a cadeia. Então eu percebi como é que funciona a pressão. Então fui percebendo essas coisas e fui procurando adaptar. Então a verdade é que temos alguma diferença, mas eu percebo que a maioria dos locais, no Brasil, por exemplo, no Rio de Janeiro, então, quase todos os centros de tratamento, as clínicas, têm ex-alunos nossos, o que me dá uma alegria muito grande. É mais ou menos como a torcida do Fluminense vibrou com o gol do João Pedro contra o Fluminense, né? O João Pedro jogando no time adversário, Chelsea, né? Chelsea, agora na Copa do Mundo de futebol, o Fluminense perdeu com 2 gols do João Pedro, se eu não me engano. E ele não vibrou muito por respeito, e a torcida do Fluminense gostou, falou, já que a gente tem que perder, vamos perder para alguém que foi cria da casa, né? Então, na medicina não tem isso, né, de vencer uma clínica ganhar da outra, porque é medicina, você quer o bem, você quer acertar, então quer fazer o bem. Então, existe uma dedicação muito grande desse grupo de alunos, não só na nossa clínica, como em outras. Tá?
E agora, nós realmente temos o quê? Um trabalho que não se altera. Então, eu tenho a felicidade de estar conseguindo alguma coerência. É método, isso é metodologia. É metodologia. É metodologia. Eu tenho um método de aplicar isso. Por exemplo, aqui e agora, este método está acontecendo. Porque o Zico, que é um ídolo meu de futebol, né? O Cristiano Ronaldo é diferente, né? O Cristiano Ronaldo já tem idade, mas ainda continua sendo craque. Eu já não tenho mais jeito para fazer gol assim, igual o Cristiano Ronaldo. Então eu tenho que jogar mais no meio de campo e tenho que me cercar dessas pessoas maravilhosas que estão aqui, né? Tocando o barco junto. E aí nós vamos conseguindo estender um pouco mais o nosso trabalho. O que acontece é que nós temos não só a metodologia, nós temos um interesse humano. Nós somos pessoas envolvidas nisso. Hoje mesmo, ontem eu falei com um paciente que está internado, eu encontrei com ele hoje de novo, e ele me falou que tinha velejado num local chamado Huntington Beach, na Califórnia. E ele, ao falar isso, eu disse, meu Deus do céu, aos 15 anos de idade, eu com 15 e meu amigo também tinha 15, ele morreu de overdose em Huntington Beach, na Califórnia. E isso me marcou profundamente. Entendeu? Então eu fiquei ligado a isso. Eu sou uma pessoa ligada a essa dor. É uma coisa que é um sentimento de que eu tenho que ajudar. Porque, de alguma forma, eu fui preservado disso tudo. Compreendeu? Eu fui preservado disso. Por parte da minha história. Mas eu estou falando de mim, vamos voltar aqui para a medicina. Então, a medicina, ela precisa cuidar do corpo e da mente. Existe um livro que eu lia muito, em 1980, foi quando ele saiu em português, chamado Médico de Corpo e de Almas, ou Médico do Corpo e das Almas, que é a história de São Lucas. Esse livro me influenciou, porque eu percebi ali uma dedicação. Então, a medicina, você precisa ter um benefício financeiro, porque, como disse um ditado popular, um cidadão popular no Rio de Janeiro me falou, doutor, saco vazio não para em pé. Então, você tem que dar condições para a pessoa ganhar alguma coisa. E, por outro lado, saco muito cheio não dobra. Se você acumula demais, você fica engessado, duro. Você precisa encontrar o meio termo entre o bem material e o bem espiritual. E não me aprofundarei hoje nesta palavra. Chegamos ao seu método próprio, que é, inclusive, um método de ensino de pessoas que vão entender como funciona o problema da drogadição e que vão ser, amanhã, responsáveis dentro das suas casas, das suas comunidades e até, provavelmente, quem sabe, dentro da própria clínica, tendo oportunidades. Então, quando eu disse de método próprio, não o método do ato médico, mas sim esse seu método global de abordagem, inclusive de dar a oportunidade de que pacientes evoluam e possam começar a prestar serviço dentro da clínica, gerando, assim, através desse método, a oportunidade de pessoas conseguirem mudar de vida, enxergarem um novo horizonte, um horizonte que não havia até então. Porque muitos desses entram nesse buraco, né, que parece que não tem fundo, por falta de perspectiva. Então, o seu método é esse, além de cuidar dentro da medicina, de tudo que o senhor aprendeu, é o método dessa abordagem mais ampla, que gera, inclusive, a oportunidade de evolução profissional, além, claro,
da evolução pessoal de cada um. Mas eu preciso voltar para a senhora Valentina, porque daqui a pouco ela vai ficar braba comigo, tem uma série... E fica, né? O senhor está assim... Não. Não, de modo algum. É difícil. Ela é uma internacionalista autêntica. Ela quer intervir. Como ela falou, olha, ela analisa a circunstância. Isso é muito importante no treinamento e na prática do tratamento, porque nós precisamos analisar aquilo que está sendo trazido. Mas, dona Valentina, o senhor Fernando chamou que a senhora tem que entrar em campo. Bom, então, doutora Valentina, senhora Valentina, já que a senhora analisa e tem esse senso, esse olhar, no mínimo de 180, toda a visão periférica, uma visão aguçada, com centro e foco em tudo que está fazendo, eu queria te fazer uma pergunta. Foi o nosso primeiro programa, já estamos a 1h40, passa rápido, não é? Estamos a 1h40. A senhora só fez 5 de um monte de outras perguntas que gostaria, então, queria a sua análise sobre essa nossa tentativa, essa nossa proposta de colocar semanalmente o programa junto com o Dr. Jorge Jaber e o corpo clínico e técnico da Clínica Jorge Jaber para fazer um programa e trazer mais informações para o público. Analise. Olha, senhor Fernando, agradeço, mas assim, fazendo uma análise bem rápida e bem sucinta, né, desse cenário e de tudo que foi abordado aqui hoje, eu acredito que nós temos muito para contribuir, muito para ensinar e também aprender, né, uns com os outros diariamente. Então, nós devemos continuar, porque é fundamental que a gente passe e advogue, né, essa mensagem de que nós precisamos ser multiplicadores de um tratamento que nós vivemos na prática diariamente e que nós somos testemunhas de que funciona. Funciona. A programação, está ali todo dia com a sua equipe, ouvindo as histórias dos pacientes, acompanhando os mesmos nos grupos, enfim, e nós reunindo tanto pacientes que têm transtornos psiquiátricos com pacientes que são dependentes químicos e ambos, né, que apresentam a patologia dual, que futuramente nós veremos aqui, né, nesse programa. É maravilhoso a gente ver a integração e a gente vê a dedicação de todos os profissionais, né, da clínica diariamente, né? Então, nós desejamos continuar e passar essa mensagem para todas as pessoas possíveis que existe tratamento, busque ajuda, buscar ajuda, a gente não tem que ter vergonha de buscar ajuda, toda ajuda é necessária. Então, é isso que eu vivencio na clínica diariamente, então é isso que eu gostaria de transmitir para as pessoas que estão assistindo a gente, que é muito bom, é muito acolhedor. Então, tudo que eu recebo, todo conhecimento, a gente tem uma equipe boa que pode transmitir um conhecimento para o mundo. A gente já faz isso no nosso curso, que as aulas são gratuitas, mas a gente deseja expandir isso, porque todas as pessoas precisam ter acesso a um bom conhecimento. É isso. Exatamente. Tudo que a senhora colocou é muito importante. E vamos lembrar das nossas primeiras conversas e tratativas com o Dr. Jorge Jaber. Vamos fazer uma entrevista e ficou evidenciado logo de cara que não era para fazer uma entrevista, que era para fazer uma série, um programa em série, porque o assunto é vasto. Olha, não falamos nada sobre a visita de vocês e a defesa das teses e de todo o processo da Clínica Jorge Jaber na ONU. Quantas coisas! Falar especificamente sobre o alcoolismo, falar especificamente sobre a codependência. Nós temos aí um vasto material para ser abordado, material de interesse público. E esse programa eu fico feliz porque eu sei que o Dr. Jorge Jaber já
aceitou o desafio de estarmos aqui juntos todas as quintas-feiras, começando às 8h30 o programa Nossa Saúde, aqui no canal Intercontinental. Doutora Paula, eu queria lhe agradecer muito, muito, muito pela participação. A senhora engrandece todos os programas, certamente engrandecerá a todos pela sua dedicação, pelo seu conhecimento e, principalmente, eu sei do que eu estou falando, a forma que a senhora profissionalmente se entrega ao trabalho. A senhora não tem um trabalho, uma profissão. A senhora tem uma missão. E outra missão agora, estar aqui no canal Intercontinental, de preferência todas as quintas-feiras, junto conosco. Bom, será uma honra. Eu amei esse encontro, de verdade, estou muito feliz. Acho que temos muito realmente o que conversar, o que levar de informação, como a senhora Valentina trouxe. Eu queria só fazer uma brincadeira, né? Desse lado analítico dela. Vocês não têm noção o que é viajar para fora do país com uma internacionalista com essa capacidade toda de análise. Assim, eu vou com tudo resolvido, porque ela é incrível, é realmente minha parceira. E, claro, né, meu mentor, meu mestre, Dr. Jorge Jábio. Então, é uma honra poder dividir essas informações, esses aprendizados, e falar sobre saúde. Né? Estamos aqui para falar e batalhar sobre a saúde. Eu realmente respiro isso e sinto como uma missão. Então, muito grata por esse momento. E a todo mundo que está nos assistindo, vejam bem, eu gostaria de convidar a todos que entrassem em todos os perfis da Clínica Jorge Jáber. Nós temos esse, que é o do Facebook, nós temos no Instagram, também é só procurar Clínica Jorge Jáber, e temos principalmente o site da clínica, onde vocês vão encontrar todas as informações necessárias, informações de contato e tudo que for necessário para o melhor aproveitamento e tirar as dúvidas sobre o que está acontecendo. Inclusive, vejam, tem aqui do lado direito, verdinho, curso de formação de terapeuta 2025. Eu não sei como é que está o status, se recebe novos alunos, porque já começou, né? Se eu não me engano, desde fevereiro. Isso, começamos em fevereiro e está com as inscrições abertas ainda. Então, vamos lá, vou colocar aqui de novo para que as pessoas possam entrar em contato e se inscrever. Vejam, eu gostaria de dar um recado, assim, tipo papo reto para todo mundo. Todos nós conhecemos alguém que tem problema com drogas. Todos nós conhecemos. E muitas vezes erramos na abordagem com relação a essas pessoas, e não erramos por mal. Erramos por desconhecer o que é a patologia, o que é a doença. Então, essa é uma oportunidade que a Clínica Jorge Jáber está oferecendo para que cada pessoa, independente de querer seguir na profissão ou não, tenha o conhecimento para poder ajudar alguém. Quantas e quantas pessoas hoje, na nossa sociedade, estão precisando da nossa ajuda? E tudo que nós temos que ter para poder ajudar é conhecimento. E todo esse conhecimento é passado pela Clínica Jorge Jáber, com essa equipe maravilhosa, multidisciplinar e que, de verdade, entrega o que tem que ser feito, ensina a cada um de vocês a entender, no mínimo, entender melhor esse universo que pertence a quem se droga e não pertence diretamente a quem quer ajudar. Então, essa é uma ajuda mútua, é um entrelaço desse conhecimento que leva à possibilidade de podermos ajudar alguém. Dr. Jorge Jáber, para você fica aqui o meu muitíssimo obrigado por esse programa, um programa que a senhora Valentina pode até depois falar, poxa, eu tinha tantas perguntas, só fiz 4 ou 5, mas é porque é assim,
É a dinâmica de um programa. Um assunto puxa o outro, é um comentário, e isso só prova que nós estávamos certos, doutor Jorge Jaber. Não é um programa, não é uma entrevista. É uma série de programas, é um desafio ao senhor, todas as quintas-feiras, às 20h30, aqui no canal Intercontinental. Desafio aceito? Bom, agradeço muito, não é um desafio, é uma convocação. Então, me convocou, eu vou entrar em campo para jogar. Eu quero agradecer a oportunidade, viu? É uma alegria muito grande. Eu já filmei um pouquinho o que está se passando aqui, poucas cenas, já mandei para a equipe que está nos acompanhando, mandei o filmezinho mostrando, está todo mundo já elogiando, todo mundo já querendo curtir o programa. Então, agradeço muito e espero que continuemos juntos, ajudando muita gente. Toda vez que eu vou entrar, eu fico nervoso quando vou fazer uma entrevista, mesmo já com alguma experiência, eu fico tenso. Mas aí eu peço ajuda para que o que eu fale possa servir para ajudar alguém. Então é isso que vale a pena. E, no mais, boa noite a todos. E sempre o que o senhor fala ajuda a muita gente. Eu queria pedir ao estúdio Horizon, onde estão a doutora Paula e a senhora Valentina, que colocassem na câmera aberta, por favor, porque eu vou me despedir de todos, né? Senhora Valentina, muito obrigado por ter aceitado esse desafio. Eu sei que é um desafio no meio de tantas tarefas que a senhora tem. A senhora é uma pessoa incansável, a senhora é quem ajuda a clínica a mover. A senhora está no centro de todos os acontecimentos, inclusive nos acontecimentos internacionais. Gostaria de agradecer muitíssimo a doutora Paula, pessoa que eu admiro demais, tenho um carinho profundo, mas principalmente respeito pela dedicação profissional que ela tem. Como eu disse anteriormente, não é só uma dedicação profissional, é uma missão de vida, ajudar as pessoas, resgatar e salvar vidas. E ao senhor doutor Jorge Jaber, obrigado por aceitar esse desafio desse humilde canal que está começando agora, o canal Intercontinental, e espero que nós consigamos estar durante muitas semanas trazendo informação para esse público que merece a boa informação. E obrigado a todos vocês que estão assistindo ao canal Intercontinental, o programa Nossa Saúde. Se gostou, curta, compartilhe, comente, divulgue para os amigos, divulgue. Vem muita novidade por aí e a minha gratidão muito grande por todos os presentes no estúdio, mas principalmente por você que está aí do outro lado buscando informação de relevância. Programa Nossa Saúde, todas as quintas-feiras, às 20h30, horário de Brasília. Muito obrigado a todos. Eu só peço nesse momento, eu vou sair do estúdio, peço que dona Valentina, doutora Paula e doutor Jorge não saiam, é simplesmente a conclusão da exibição.